Alunos da mediação, chegou o momento definitivo de vocês. A última aula da unidade 2, porque agora eu vou fazer a revisão com vocês para que vocês façam uma boa prova. Então, muita atenção, vocês fizeram já o quiz de revisão na aula passada e agora eu vou fazer a revisão mais ou menos falando dos assuntos que irão cair na prova. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula 23, eu, professor Beto, já é a nossa última aula, poxa vida, que pena. Eu, professor Beto, estarei com vocês falando sobre a aula 13, a aula 14, a aula 18, a aula 19 e a aula 22. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, o segundo ciclo da borracha, a criação do território federal do Guaporé e a criação do estado de Rondônia. E a gente começa pela aula 13, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, na primeira etapa dela, que era a responsabilidade da Bolívia e do Brasil, entra depois desse contexto. Essas primeiras tentativas. Como é que se dá essas primeiras tentativas? Primeiro, nós temos aí, navegando pelo rio Beni, pelo rio Madre de Deus, pelo rio Guaporé e pelo rio Mamoré, todos eles na fronteira da Bolívia com o Brasil, atingia-se o rio Madeira e, superando seu trecho encachoeirado, navegando em direção ao rio Amazonas e o Oceano Atlântico. Então, a Bolívia queria uma rota de navegação que chegasse até o Oceano Atlântico. Só que essa rota de navegação existia cachoeiras. 21 cachoeiras e corredeiras de Porto Velho a Guajará-Mirim, que impediu essa navegação. Então, os engenheiros vão começar a pensar ou canalizar o rio, ou fazer uma ferrovia. Foi definido uma ferrovia. É contratado um coronel norte-americano chamado Coronel Churchill. E o Coronel Churchill traz a primeira empresa inglesa, contrata ela em 1871. Essa empresa era a Public Works Construction Company. Ela chega aqui em 1872 para iniciar a construção da estrada de ferro. Essa empresa consegue assentar nenhum trilho? Nenhum trilho, nem um só metro de trilho vai ser assentado, e ela abandona a obra dizendo que aqui era um antro de podridão, onde homens morriam como mosca. Aí nós temos em 1878, chega aqui em Santo Antônio, 6 anos depois, uma empresa, só que essa empresa aqui, ela era dos Estados Unidos da América. Era uma empresa norte-americana, a Pitt Collins, da Filadélfia. Ela é contratada pelo Coronel Churchill, ela chega aqui, ela assenta 7 quilômetros de trilho e vai tentar inaugurar no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Tenta inaugurar e o trem capota. Mais uma vez o empreendimento é abandonado. Agora a Bolívia está abandonando o empreendimento. A Bolívia não quer mais saber de empreendimento. Foi necessário brasileiros invadirem terras bolivianas, na região do Acre, mas que foi lido erroneamente como Acre, e lá eles começaram a ter conflito com o governo boliviano. Primeiro, Galvez, que era um espanhol, patrocinado pelo governo do Amazonas, vai proclamar a Primeira República. Silvério Neres, que era governador do Amazonas, vai financiar também uma Segunda República Acreana. Todas elas não deram certo, mas Plácido de Castro, que era um militar experiente, ele vai treinar tropas que se tornam uma milícia armada, e eles vão enfrentar os bolivianos, e em 1903 eles implantam a Terceira República Acreana. Foi necessário o governo do Brasil intervir junto com o governo da Bolívia e assinar um tratado. Esse tratado ficou sendo conhecido como Tratado de Petrópolis, assinado em 1903. O Tratado de Petrópolis. O que dizia o Tratado de Petrópolis? Agora seria de responsabilidade do Brasil a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Agora seria o Brasil que iria entrar como responsável pela estrada de ferro Madeira-Mamoré. É por isso que nós vamos ver essa responsabilidade do Brasil na aula de número 14.
O Brasil se responsabiliza pela estrada de ferro. Nós já estávamos não no século XIX, mas no século XX. Nós estávamos no século XX. Esse tratado que foi assinado entre o Brasil e a Bolívia, esse Tratado de Petrópolis, de 1903, vai retornar essa discussão da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E o Brasil, então, fica responsável em construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. É criada uma empresa brasileira pelo Farquhar, ou Farquhar, pessoal Farquhar, vai pegar a concessão e vai criar a Madeira-Mamoré Railway Company, que era subsidiária de uma empresa dele chamada Brasil Railway Company. Aí, em 1907, o Farquhar manda para cá May, Jack e Randolph. Essa empreiteira inglesa ou norte-americana, meus queridos alunos? Uma empreiteira norte-americana. Novamente, os norte-americanos estão em plena floresta amazônica para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E essa empresa, que começa sua construção em 1907, vai concluir ela em 1912. Concluindo um trecho de 366 quilômetros que ligava Porto Velho a Guajará-Mirim. Porto Velho a Guajará-Mirim. Esse cordão umbilical de 366 quilômetros. E falando em Farquhar, que foi o responsável pela construção, aqui, ó. Farquhar, ele, que é esse senhor aqui do meio, Farquhar, ele vai... Aonde ele vai conseguir mão de obra? Os nordestinos que estavam aqui na Amazônia estavam todos presos dentro de seringais. Não podiam trabalhar nessa construção. Então, Farquhar, que já tinha construído o porto em Belém, lá no Pará, as docas, foi construída por Farquhar, ele chega aqui, obtém essa concessão da construção da estrada de ferro em 1907, que era o auge da borracha. Ele jamais imaginava que a borracha ia entrar em decadência. E aí, Farquhar vai lançar um edital para contratar gente de tudo quanto é parte do mundo. Começa um processo de recrutamento de trabalhadores de aproximadamente 50 nacionalidades diferentes. 50 nacionalidades diferentes. Então vieram gente de tudo quanto é parte do mundo. Esse capitão chamado Walter Dudley propôs a ideia de aliciar nativos da colônia inglesa da América Central. Então, nós vamos ter aqui a presença desses barbadianos, que eram moradores da América Central. Quase 1.000 trabalhadores chegam em 1910 em Santo Antônio do Rio Madeira. Então, no ano de 1907 a 1912, foram recrutados em torno de 21.783 trabalhadores de 50 nacionalidades diferentes. Tinham brasileiros, barbadianos, chineses, indianos, japoneses, italianos, alemães, tinha gente de tudo quanto é parte do mundo. Era uma verdadeira Babel na Amazônia. A Amazônia foi palco de um espetáculo audacioso e, ao mesmo tempo, trágico. Os trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré repousam sobre vida de milhares de operários que suas obras vieram trabalhar. Além dos operários, nós temos os indígenas, que foram dizimados ao longo da sua construção. O que acontece? A estrada de ferro Madeira-Mamoré, ela foi obsoleta. Por quê? Porque ela termina a construção em 1912 e já estava acontecendo o final do primeiro ciclo da borracha. Então, 1920 vai ser, basicamente, se para de comprar borracha daqui da Amazônia, a Amazônia para de produzir. Entra na década de 30, mas quando nós chegamos no final da década de 30 para a década de 40, estoura a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. E a Segunda Guerra Mundial vão fazer com que os japoneses tomem os seringais da Malásia e obrigue o Brasil a reativar os seringais da Amazônia. É assinado com o governo norte-americano os Acordos de Washington. Então nós temos os seringais da Amazônia sendo reativados e começa na tela de vocês. E começa o que nós vamos chamar de segundo ciclo
da borracha. A ocupação da Malásia na Segunda Guerra Mundial, os acordos de Oslo, a reativação dos seringais da Amazônia e o famoso soldado da borracha. Olha aí, ó. Aí os japoneses tomando os seringais da Malásia, os japoneses aqui lutando do lado da Alemanha e da Itália. O nazifascismo junto com o imperialismo japonês. O inglês, Henry Wickman, foi quem furtou essas sementes e levou para a Malásia. As plantações da Malásia caíram nas mãos dos japoneses. Para os países aliados, como os Estados Unidos, era interessante que o Brasil voltasse a extrair o látex. Então o Brasil começa a extrair o látex. Só que ainda estava pouco. O governo norte-americano, em 1942, assina com Getúlio Vargas, Franklin Delano Roosevelt e Getúlio Vargas, eles assinam em 1942 o chamado Acordo de Washington. O Brasil ficava responsável de fornecer borracha para o fronte, para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. E foram trazidos para cá os chamados soldados da borracha. Essa reativação dos seringais da Amazônia, ela vai durar por pouco tempo, porque ela só vai de 1939 a 1945. Basicamente o período que se deu a Segunda Guerra Mundial. Vai perdurar por um pouco mais de tempo, mas a Malásia, como tinha sido reconquistada, eles vão novamente abandonar os seringais da Amazônia. Getúlio Vargas minimizou o problema de seca no Nordeste, ao mesmo tempo, novo ânimo de colonização da Amazônia, trazendo nordestinos novamente para a Amazônia. Era o chamado soldado da borracha que era trazido para cá. Criou-se instituições como o Banco de Crédito da Borracha, que vira o Banco da Amazônia, cria-se a Fundação CESP, cria-se companhias de navegação, cria-se toda uma estrutura para esse segundo ciclo da borracha. E esse soldado, ele era alistado como soldado e trazido para a Amazônia. Recebiam, então, vão perceber que eles eram vítimas de propaganda enganosa dessa ideologia de guerra. Por quê? Porque não foram para o fronte, eles vieram aqui para uma região inóspita. Morreram mais gente aqui do que no fronte de guerra. Tiveram que aprender a cortar seringa, colher o látex, defumar e fazer as pelas de borracha. O governo brasileiro ainda não cumpriu essa promessa de reconduzir os soldados de volta à sua terra. E eles foram esquecidos e abandonados. Não viraram heróis como viraram os pracinhas. Não viraram militares com aposentadoria de militares. Não tiveram o mesmo direito dos militares. Eles foram considerados trabalhadores que foram descartados na Amazônia, esse soldado da borracha. E aí nós temos o final, também do segundo ciclo da borracha. Nesse período ainda, na década de 40, 1943 precisamente, nós temos a criação do Território Federal do Guaporé. Se nós observarmos, o Território Federal do Guaporé ele vai ser criado no mesmo período do segundo ciclo da borracha. E mesmo período da Segunda Guerra Mundial. A lei era 5.812, cria o Território Federal do Guaporé, desmembra de terras do Amazonas e Mato Grosso. O território, a princípio, ele é criado com 4 municípios. Lábrea, parte de Canutama, aqui, que é territorial, Porto Velho, Alto Madeira e Guajará-Mirim. 2 cidades do Mato Grosso e 2 cidades do Amazonas. Só que depois, é claro, vai ser devolvido. Lábrea vai ser devolvido para o Amazonas e o Alto Madeira vai ser incorporado em Porto Velho. O território vai ficar só com Porto Velho e Guajará-Mirim. Só com 2 cidades. Todo o território vai ser só 2 cidades. Juscelino Kubitschek transforma o Território Federal do Guaporé, em 1956, em Território Federal de Rondônia. E é Juscelino Kubitschek também um responsável pela abertura da BR-029, que seria Belém a Amazonas. Depois, Belém não, seria Brasília ao Amazonas. Depois ela vira Brasília ao Acre.
Aí ela vai depois ser do Acre a São Paulo. Ela muda o número de 029 para 364. Olha aí, Juscelino Kubitschek de Oliveira aí. Cria-se também, depois do território, vão ser criado o Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia ele vai ser criado já na década de 80. 1981, a lei de número 41 cria o Estado de Rondônia. E ele teve sua instalação no dia 4 de janeiro de 82. Então, em 81 ele é criado, em 82 ele é instalado. Quem vai ser o primeiro governador do Estado de Rondônia vai ser ele, Teixeirão, como era conhecido. Teixeirão foi prefeito de Manaus. De Manaus ele vem para cá para ser o último governador do território federal do Guaporé e o primeiro governador do Estado de Rondônia. Não confunda, tá? O primeiro governador do território federal do Guaporé foi Aloysio Ferreira. O primeiro governador do Estado de Rondônia foi Jorge Teixeira de Oliveira. Então, nós temos aí o alicerce para a criação do Estado. Nós temos, em 1943, a criação do território federal do Guaporé por Getúlio Vargas. Em 56, o território federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia. Na década de 70, nós temos as migrações, a colonização e a abertura da BR-364. Nós tivemos um crescimento populacional e economia impulsionada pelo um pedido de autonomia. Então, isso são o alicerce para a criação desse Estado. Aí nós temos aí a criação em 82 do Estado de Rondônia, com seus símbolos como a bandeira, que tem o azul, o verde, o amarelo e a estrela, o brasão e o hino de Rondônia, e a identidade, união entre os povos e orgulho regional. Foram criados municípios em Rondônia. Hoje nós temos 52 municípios, mas a princípio só era Porto Velho e Guajará-Mirim. Depois são criados mais 5 municípios: Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Pimenta Bueno e Cacoal, na década de 70. Quando chega na década de 80, são criados mais municípios: Colorado, Costa Marques, Espigão, Ouro Preto, Presidente Médici, Jaru, Rolim de Moura, Cerejeira, Santa Luzia, Alta Floresta, Alvorada, Machadinho, Nova Mamoré, Nova Brasilândia, Cabixi e São Miguel. São criados esses municípios que formam os 52 municípios do Estado de Rondônia, aonde nós saímos de Porto Velho até Cabixi. De Porto Velho a Cabixi, nós temos 52 municípios, passando por Nova Mamoré, Buritis, Campo Novo, Montenegro, Cacaulândia, Ariquemes, Espigão do Oeste, Cacoal, Pimenta Bueno, Alta Floresta, São Francisco do Guaporé, São Miguel, São Cerejeiras e aí Alvorada. Aí vai, se eu for falar dos 52, a gente não termina hoje. Mas, meus queridos alunos, eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem que foi uma satisfação muito grande estar com vocês, fazer vocês conhecerem um pouco mais sobre a história do nosso estado de Rondônia. Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Eu quero lembrar vocês também que nós ainda temos 2 anos pela frente que eu estarei com vocês. Nós temos o 2º ano e nós temos o 3º ano. Não perca por esperar, porque nós estaremos juntos, caminhando dentro de História Geral e História de Rondônia. Uma boa prova e até o ano que vem.